Estou aqui em mais um episódio do Gov Talks. Hoje convidei o Guilherme Freitas, meu amigo, que aceitou esse convite para falar um pouquinho de inovação, de projetos, de marketing, vários assuntos que nem sempre a gente imagina que tenham a ver com gestão pública ou com cidades inteligentes. Mas como eu e ele, a gente sempre conversa, né, Gui? Praticamente qualquer processo que você tenha na sua empresa pode ser aplicado a qualquer área. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Larissa. Fico muito feliz de poder participar, já que a gente se encontra toda vez. A gente conversa muito sobre tecnologia, sobre inovação e agora a gente vai poder fazer e compartilhar um pouco, né? Que isso é importante demais. Com certeza. Todas as vezes que a gente se encontra, realmente o tema é muito sobre trabalho, sobre tecnologia, sobre os desafios que a gente enfrenta no dia a dia no nosso trabalho também, né? E trazer um pouco hoje, aprender um pouquinho com você aqui, compartilhar, vai ser muito bacana. A única diferença é que a gente tá tomando água hoje, né? Mas das outras vezes eu sempre tinha um pouquinho, um vinho ali, uma cerveja, A mas gente acaba empolgando um é, pouquinho, acaba deixando as ideias fluírem um pouquinho exato. mais, né? Mas acho que vai ser bom, sim. Vai ser bom. Bom, falando um pouquinho para vocês conhecerem a história do Guilherme. Guilherme Freitas é formado em Publicidade e Propaganda, se especializou em processos de inovação e crescimento de empresas. Ao longo de 10 anos, acumulou diversas experiências em cargos de gestão, como diretor de comunicação social da Polícia do Exército de Brasília, gestor executivo da Associação de Empresas de Tecnologia e Inovação em Uberlândia e CEO Head de Growth na startup para psicólogos Psicomanager. Psychomanager. Hoje ele atua como Head de Marketing na startup Agro Sensix e é diretor de tecnologia na empresa Ciclos Tecnologia. Em paralelo, é fundador da consultoria de inovação, marketing e growth, TOT. Eu chamo de Tote, né? O nome egípcio aí, né? Tá bom. TOT Soluções, Isso. onde ele ajuda diversas empresas a construírem seu negócio e escalarem o seu faturamento. É um currículo de responsa, né? Tá sendo construído aí, Tá né? A sendo gente, construído. ao longo do tempo aí. Assim, a gente vai se adaptando, né? Se você for pegar aí, nossa, eu saio do. Eu comecei lá atrás, aqui, fazendo faculdade de economia na UF, e na época eu não tinha muita vontade de. Tava infeliz com a questão do estudante que não tem dinheiro, né? E minha mãe pagava meu cigarro, minha cerveja, isso me incomodava demais. E aí teve a oportunidade de ir pro Exército fazer o NPOR, né? Que o pessoal lá me convidou só pra. Quando falou do salário, eu falei, opa, quero, quero tentar. Eu nem sabia direito o que, que era, o que, que eu esperava. Acabei passando nas provas, assim, de físico, de psicológico lá. E fiz o curso aqui em Uberlândia e acabou que abriu uma vaga lá para Brasília, ser oficial de infantaria mesmo. Eu fui tenente do batalhão do pelotão de choque lá da Polícia do Exército. E eu não consegui transferir minha faculdade de economia para lá, para o UNB. Entendi. E aí, porque era integral, né? E eu precisava trabalhar durante o dia. Só que esse projeto do Exército de oficiais temporários, ele exige que você ou tenha o curso superior ou você esteja cursando o curso superior. E quando eu cheguei lá, eu precisava de uma opção. A faculdade de economia era durante o dia, então eu acabei optando por publicidade e propaganda, assim, totalmente diferente. Mas eu venho o meu pai é diretor de teatro, né, lá em São Paulo, e já vem com essa bagagem de cinema, queria aprender mais. E veio a calhar que no ano seguinte abriu uma vaga lá no próprio batalhão, trabalhar na área de comunicação social. Olha só. E foi assim, às vezes a gente vê que o destino da vida vai encaixando algumas coisas que a gente não esperava. Com Então, certeza. acabou que eu fiquei 4, 5 anos lá trabalhando nesse setor, aprendendo muito com o setor público, né? Muita questão de endomarketing ali, que é melhorar o convívio ali dentro, entre os profissionais. Então, assim, a diferença do exército, do serviço público, para mim, não tem muita diferença assim, em relação às empresas, né? Você tem algumas diferenças em questão de governança, de transparência, essas coisas, Uhum. mas o funcionamento é muito parecido. Muita gente me pergunta, como é que é o exército? É diferente? Não, é uma empresa que funciona com seus quadros ali, com suas especificações. Foi uma oportunidade muito boa de ter trabalhado em Brasília, porque eh, o movimento é maior, né? De missões, de projetos, de trabalho. Está mais próximo, Está né? mais próximo. Tem muita visita ali, muita coisa de
o quartel-general ali, o alto comando está ali, então tem muito mais coisas que você acaba aplicando certos processos que depois quando a gente vem aqui fora e vê que todo mundo compartilha da mesma ideia, às vezes de nomes diferentes, né? Então, aprendi bastante lá, questão de liderança, né? Tem casos aí que eu, com 21 anos de idade, tive que comandar um escritório com uma pessoa que só de exército tinha 21 anos, né? Quando eu nasci, e aí Ele começou lá. ele era o meu subalterno e a gente tinha que, de alguma forma, ganhar o respeito, né? Trabalhar com muita educação, com muita Humildade calma, também, né? humildade, aprendendo. Então, isso eu levo até hoje para a vida e eu vejo que reflete muito no dia a dia quando você tem um cargo de gestão, né? Então, saber ouvir, saber trocar ideia, de crescer junto. Eu brinco muito com os meninos lá da minha equipe que o nosso papel de líder é potencializar o desejo e os crescimentos das outras pessoas, né? Se você faz As isso, habilidades também, né? exato, e se você consegue fazer isso, você leva junto para dentro da empresa, né? Então, eu acho que quanto mais você consegue estar do lado das pessoas para você potencializar, poder trazer coisas novas, aprender também, você vai num caminho de sucesso aí dentro da empresa, né? Que bacana isso, parabéns pela sua história. Você sabe que eu te admiro toda vez que a gente conversa, eu acho que eu fico querendo absorver ao máximo o conhecimento dele, assim, de toda a trajetória que ele teve, para poder ver. Toda vez eu aprendo alguma coisa e aplico em alguma coisa do meu trabalho, então para mim tá sendo um aprendizado bem bacana ter você aqui comigo hoje. E antes da gente entrar, porque eu até, quando a gente tava conversando antes Uhum. da gente fazer a gravação, eu até tava te perguntando assim: ah, tem alguma coisa da sua vivência no exército que você trouxe para o seu dia a dia do trabalho, né? Porque todo mundo sempre Aham. fica curioso, você já falou algumas coisas aí. Mas tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que é essa função que você tem hoje no marketing. Você acabou entrando no marketing, né? Saiu de uma faculdade de economia, entrou no marketing. Assim como eu, temos um pouco dessa Uhum. história, né? Sou formada em relações internacionais e hoje fiz uma transição para o marketing. E também você atua muito forte na área tecnológica, Uhum. né? Até te perguntei, e a área técnica? Como que você lida com esses múltiplos papéis? E aí a pergunta que eu queria te fazer, você acabou de começar um desafio novo numa startup voltada para o agro. E eu lembro que eu te perguntei uma vez que a gente sentou junto para conversar, eu falei assim, Gui, como é que foi você entrar numa empresa, numa startup de uma área completamente diferente, que você não tinha conhecimento, e ter que mudar, né, sair da empresa que você estava antes, ir para uma nova empresa na área do agro, que você não conhecia. Como é que foi essa transição para você? Eu acho que faz um ano, né, que eu tô lá. Fiz agora em março. E eu acho que a gente, como brasileiro, assim, né, eu falo muito que vou voltar um pouquinho lá atrás para contextualizar um pouco. Quando eu saí lá do exército, eu abri uma empresa, uma produtora, igual a gente está aqui, só que de animação 3D, de que a gente dava suporte para essas empresas. E quando a gente é novo, assim, 24, 25 anos, saí, falei, nada vai dar errado na vida, né? Então tinha aquela confiança, falei, não, tudo vai dar certo. E assim, lembro que abriu eu e meu primo, né? A gente montou um escritório e acabou que um ano depois a gente não tinha condições de manter. Então, num ano eu saí com 50 mil reais no bolso, um ano depois eu tinha menos 50, todo endividado Quebrou. e quebrado, né? Então, essa experiência, primeira experiência de empreendedor. E aquele momento, ou eu me virava, ou eu dava uma dinâmica diferente na profissão, ou eu não ia conseguir pagar o aluguel, né, de casa. Então, tinha financiamento de carro, tinha um monte de coisa para fazer. Então, muitas das vezes eu fechava com o cliente de manhã falando que eu tinha condição de fazer aquele trabalho e nunca tinha ouvido falar daquilo. E à noite a gente pegava, estudava, via tutorial e ia para cima, não tinha muito tempo ruim. Um parênteses, a história da É, Soner passou muito por esse exato. lugar nos primeiros clientes. Quem conhece a história da Soner sabe que assim, a gente desenvolvia a solução de madrugada para entregar para o Exato. cliente de manhã, porque falava que tinha isso já. Então, acabou que pegou essa questão do desafio ser porque a água realmente estava batendo ali, né? Então, você precisava se virar, não tinha muito o que fazer, né? Acho que nas dificuldades, assim, a gente se vai fazendo de tudo para poder se levantar, né? Não tem outra opção, né? E acabou que eu consegui, na época, um contato muito legal com o Guilherme Mairá, sou muito grato a ele, assim, essa oportunidade que ele me deu. E acabei que fui fazendo assessoria de marketing, né, para a Inove,
que era a Associação de Empresas de Tecnologia e Inovação aqui de Uberlândia. E a gente teve um relacionamento muito legal, aprendi muito ali. E naquele momento, eu ainda fazia o marketing mais tradicional ali, né? Trabalhando em relação a planejamento, essas coisas. E eu fui acompanhando muita evolução aqui em Uberlândia, até dessas questões de inovação, de startup. Fui cada O vez mais polo que virou a aprendendo, cidade né? também, né? Exato. E e aí, como eu te falei, vai surgindo as oportunidades, a gente vai se interessando. Eu sou um cara que não gosta de ficar muito parado, muito travado, e vai surgindo, a gente vai aprendendo, vai captando, vai conversando. Então, sempre gosto de estar conhecendo. E estando lá na Inova, eu tive muita oportunidade de ir em eventos, fazer cursos, e visitar o Google, visitar os escritórios e conversar cada vez mais com as pessoas. Bacana. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo dessa forma, né? Então, eu acho que hoje, marketing, tecnologia, inovação, produto, eles são muito ligados, né? E eu tive a sorte de, pô, não estar falando de abobrinha e de laranja, né? Então, são coisas muito mais próximas, né? Então, por mais que às vezes a gente pensa, não, pô, Gui, você sabe um pouco de gestão de projeto, de desenvolvimento, um pouco de tecnologia, mas também sabe de marketing, mas eu acho que no final, hoje, o produto e o marketing, eles andam muito juntos, né? É o grande desafio hoje das empresas, a gente vê muito nos Estados Unidos. Até você estava me perguntando do Growth Hacking, né? Da Uhum. metodologia que a gente aplica bastante hoje lá no time da empresa da Sensix, né? Que é exatamente criação de processos mensuráveis, né? Processos que você possa detalhar em dados. E isso veio com esse desafio, né? Aí eu volto à pergunta que você me fez, né? Qual que foi a... Eu saí de uma empresa de psicologia, eu trabalho numa empresa que é do ramo funerário, né? E Sim. aí pegar um desafio do agro. Eu acho que quando você estudou o processo e o conceito de como aplicar, ele é muito mais fácil para você entender o mercado que você atua. Mesmo no momento que você estiver fazendo um estudo daquele mercado que você estiver atuando, você aplicando a ferramenta corretamente, estudando o Exato, fluxograma daquele processo, seja qual área for, você exato. vai ter um entendimento macro. Seria isso? Exato, é porque você não precisa ser, naquele primeiro momento, especialista naquele produto. Por isso que eu falo muito, no marketing, a gente vê muito curso ó, vendendo a fórmula mágica para o crescimento. A fórmula mágica, faça isso, isso, isso que você... eu não vou falar a frase aqui, senão eu vou falar mal da pessoa. Mas eu acho que vocês entendem, faz 6 em 7, Se a que não gente sei vê o no quê. Instagram as É, frases prontas, é. né? E eu nunca acreditei nisso porque eu acho que cada mercado, cada área, ela tem sua peculiaridade. Ele tem sua Particularidade. nuance, sua forma de vender. Então, assim, não foi minha primeira experiência do agro, porque antes eu tinha me arriscado a fazer um projeto na área de otimização de rotas de leite, né? A área de Ah, estatística. certo. Mas foi um período curto, foi com um amigo meu também, aqui de Uberlândia, da área o Marcos Cacheta, né? E a gente fez esse processo. E eu também falei, vou implementar esse processo que eu fiz na área de psicologia. Mesma coisa, vou fazer aqui, ó. Cheguei lá, quebrei a cara. Que é diferente, a persona é uma, ele precisa ver para crer, ele precisa ter um tempo a mais ali A dor no onde ciclo aperta de é um pouquinho venda. diferente, que vai E mudando. cultural também, né? O Cultural. produtor, por exemplo, lá de leite é diferente do produtor de soja. O produtor acima de 10 mil hectares é diferente do produtor de até 500. Eles é uma agricultura mais familiar. Então, assim, são várias nuances. Mas quando você tem um processo que é de teste, de análise de dados, de fugir desse achismo, é muito mais fácil de você compreender de forma muito mais rápida. Planejar com base em evidências, Pronto, com dados. exatamente. Então, Que é a metodologia Hacking. acho que tudo gira em torno ali do growth, que foi trago recentemente, do design thinking, que é uma metodologia que a gente vem conversando, que é mais antiga um pouco, né? Então, tudo vem com essa base de você postular problemas, sugerir hipóteses, testar essas soluções e testar elas e analisar com base em dados qual que vai dar certo ou não. Então, basicamente, você entra nesse fluxo de Uhum. propor soluções, propor E ideias, melhorando com base no que você melhorando, teve. testando, e tudo com análise em dados, né? A gente chegar para o cliente, chegar para
para a empresa com uma metodologia muito bem alinhada, e isso é bom também para quem trabalha, porque quando você é contratado, você chega numa empresa para solucionar um problema dela, você tá ali com uma visão externa, porque Uhum. muitas das vezes dentro da empresa tem vícios de longa e longa data. Então, Sim, com quando você certeza. chega lá e vira para o seu cliente ou para uma empresa e não traz um dado, não traz uma proposta bem desenhada, um projeto muito bem escrito, você não vai passar, porque são coisas que muitos dos clientes que eu já cheguei, já tentei propor coisas, falam, time que tá ganhando se mexe, não Aham. vou mexer nisso. Funcionou assim durante Pô, tantos quanto tempo? anos. No leite lá que eu falava, chegava lá, a gente tinha um algoritmo super moderno de otimização de De rotas rotas. e chegava lá e o cara fala, a gente falava, vou diminuir 60% do seu custo com logística. Ele falava assim, cara, meu pai viajou essa rota, meu avô viajou essa rota, você acha que você sabe mais do que eu? Entendeu? Então, se você não chegar com esse processo Com muito bem resultado, né? resultado, provar ali. Então, foi mais ou menos isso. O desafio, ele é sempre proposto, mas quando você tem esse processo, que eu gosto muito de metodologias ágeis, Scrum, elas são básicas para qualquer área, tanto que o mundo inteiro usa. Sim. Então, Eu ia até te perguntar um pouquinho assim para você contextualizar para quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente, em relação. Você mencionou Growth Hacking, que é uma das suas hum, especialidades, né? Mas eu sei que você também já fez um curso de Design Thinking. isso. E hoje, como diretor de tecnologia, você aplica a metodologia Scrum, faz sprint com desenvolvedores, ou seja, você E está tá no usando tudo marketing também, isso na equipe de no marketing, lá marketing a mesma também. coisa. Então, por isso, você pode usar essa mesma metodologia para gerenciar processos em qualquer área, numa obra, a gente tem os processos mais conceituais ali do PMI, né, de gestão de projeto, mas Sim. você traz outras questões para a área de tecnologia. Por que surgiu essas metodologias mais ágeis? Uhum. Porque a velocidade de propor novas soluções dentro do meio digital ela precisa ser mais rápida, né? Sim. Então, uma solução de um problema, de um bug, de uma coisa que você soltou, um aplicativo que você soltou ali, mas semana que vem você viu que não era aquilo que estava pensando, então você não pode Esperar meses esperar para. meses, desenvolver. Então surgem essas metodologias para você, em 2, 3 dias, poder aplicar. Então foi muito isso. O Design Thinking, o Growth Hacking, são metodologias que são baseadas nas metodologias ágeis, né? Eles bebem dessa Dessa fonte, fonte. né? De você, igual você falou também do Lean, né? Então eles bebem dessa fonte exatamente para solucionar problemas de forma mais rápida. Legal. Então, usar toda a criatividade de um grupo, de pessoas que possam ali ajudar e poder prover soluções mais assertivas, né, no dia a dia. Então, por isso que você falou aí dessas duas metodologias que eu gosto de usar muito, que eu estudei bastante, mas no fim das contas é o quê? É você solucionar problemas de forma mais rápida. Porque a gente chega aqui falando bonito, falando esses termos e Certo. tal, o pessoal fica confuso, mas ele só são formas da gente trazer soluções para o dia a dia das pessoas. Nada mais é. Tanto que a gente estava falando ali, o design thinking eu acho uma coisa muito legal, que é você partir do ponto que você tem que ter empatia com o problema, né? Você estava mencionando isso antes da Então, gente gravar, que é você. Que eu até te perguntei assim, mas quando a gente pensa em metodologia Lean, você é, tem ali o Gemba, né? Que você vai no chão da fábrica para você diagnosticar o problema. uhum. Então, seria uma nova roupagem? Eu te perguntei, seria uma outra forma de enxergar nessa outra metodologia? Eu acho que a gente tem que partir do princípio que o fundamental é você realmente estar vivenciando aquilo que você está se propondo a solucionar. Ele traz Exato. um approach um pouco mais da empatia, de você Exato. realmente sentir a dor para você saber solucionar Isso. esse problema, né? Então não adianta igual a gente deu o exemplo, né? Vamos falar de cidades assim, né? Vou É. fazer uma solução para o transporte público de Uberlândia. Como é que você vai propor uma solução se você anda de carro? Né? Se você não usa transporte, vou desenvolver um aplicativo. Quantas vezes lá na Inove, né, chegava, tem uma solução mágica aqui para resolver problemas e a pessoa não vivenciava aquele problema realmente. Porque quando dói mesmo na gente, Você vê até o fundo, todo o possível, todo exato, o macro daquele problema para você tornar a vida daquela pessoa mais fácil, porque o que mais tem são pessoas desenvolvendo produtos, soluções ou querendo empreender,
né? Ah, eu Exato. tive uma ideia, eu quero empreender, e aí você está querendo entregar uma solução fácil. Mas se ela não passar a ser útil no dia a dia das pessoas, né? Sim. A gente fala muito isso, trazendo agora um pouco para o contexto das cidades inteligentes, né, da gestão pública, né? Na Soner a gente tem as soluções tecnológicas para a gestão pública e a gente tem um aplicativo para o cidadão. Né? E uma dificuldade que a gente tem é o quê? O cidadão baixa esse aplicativo para usar uma vez, porque ele precisa protocolar alguma coisa na Uhum. prefeitura, então ele baixa e aí depois ele exclui o aplicativo do celular dele, porque ele precisa de espaço, que ele não usa, né? E aí ele acaba deixando de usar o aplicativo da prefeitura. A gente também vê hoje muitos problemas de prefeituras que disponibilizam vários aplicativos para o cidadão, um para a saúde, um para a educação, um para a segurança, e aí o cidadão não sabe nem aonde, Uhum. né, em qual solução ele vai Sim. realmente conseguir ter contato com a prefeitura. Então, até que ponto as empresas estão pensando em tornar as soluções mais fáceis de serem utilizadas pela população ou realmente incorporarem isso como um hábito, não só ser um marketing político. Ah, eu disponibilizei esse aplicativo para a população, eu sou um prefeito tecnológico, um prefeito digital, eu acredito no governo digital. É claro que tudo isso é importante também, mas trazer isso para utilidade do dia a dia da população, né? Não, sem dúvida. E assim, é muito complicado, é um tema de. Porque hoje todo mundo tem 24 horas do dia, né? É. Então, eu tenho uma entrevista do CEO da Netflix que eu acho muito legal, que ele fala que ele até pergunta: Você sabe quem que é meu maior concorrente? Aí o pessoal fala: Amazon Prime, é Globoplay, essas coisas. Ele fala: Não, é Fortnite, que é aquele jogo, né? Aí o cara Aham. fica sem entender. Ele fala: Não, Que eu é tempo de disputo por tela. hora tempo de tela. Então, de que forma, assim, a gente vai atrair e gerar um hábito nas pessoas para facilitar aquele projeto, né? Aquele processo. Então, a gente vê muito, eu que trabalho muito com aplicativo, a gente tem muita dificuldade de fazer, se tornar aquilo um hábito, né? A gente fica quebrando a cabeça ali, mas uma hora que você quebra essa barreira, e por isso que dentro das startups hoje, eu sempre sou um defensor muito grande, né? De melhorias de processos de onboarding, de processos de Legal, customer success, né? De CS, são mais importantes até e mais baratos do que o processo de marketing e vendas em si. Então, com quando certeza. você trabalha um processo ali de, de 2 meses, 3 meses de máxima atenção ali do seu cliente, de implementação bem sucedida, você faz essa pessoa. E aí o pessoal pensa, implementação, igual lá na Sony, né? Faz uma implementação robusta, um SAP, né? Quem conhece a implementação Sim, de 2, 3 anos. Mas sim. até um aplicativo menor, as pessoas esquecem de dar atenção, vai lá, vende e não dá mais atenção. Ele larga o cliente na mão e ele nunca mais vai ter essa atenção. Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma atenção especial, não só quando você fecha um grande contrato com uma empresa para fazer essa implementação, esse onboarding do cliente, mas também no dia a dia das pessoas. Como é que eu vou fazer gatilhos para essa pessoa cada vez mais usar meu produto, Ampliar o escopo, ampliar? né? Então, assim, Não usar é só o básico do que já foi exato. vendido. Então, tem muito esse desafio, né? E mais uma vez, eu falo, Gui, o que você acha que tem que ser feito para tal lugar? Eu falei, não sei, vamos testar. Então vamos testar, botar 10, 15 soluções na mesa, prototipar, testar e eu vou te falar qual que é o melhor. Eu não posso chegar, você vai chegar para mim assim, Gui, pô, com sua experiência e tal, o que você acha que seria melhor para eu implementar aqui uma solução para cidades inteligentes? Eu vou falar, não sei, depende. Vamos sentar, chamar o time de produto, o time de cliente, que é o cara que está lá na. Vamos sentar numa mesa, vamos fazer um brainstorm com todo mundo. Porque também, às vezes, nas empresas, a gente esquece as pessoas que realmente têm contato com o cliente, que tem. E Quem só tá na quer ponta, trazer. né? Vamos usar só o pessoal de criatividade aqui, o pessoal do marketing. Não. Equipes multidisciplinares Ela pensam, não, né? né? Ela Pensam vê na muito. ponta Exato. o que que... Ela vê o problema, ela sente o problema, né? Exato. Então, Também. assim, aí que eu falo do processo que é muito importante, porque para toda área a gente pode fazer o mesmo processo para juntos descobrirmos quais são as melhores soluções para aquele mercado, ou para aquele nicho, para aquela persona em específico. Então, qual que é a Muito solução interessante. para eu botar o aplicativo na mão do usuário final lá, vamos supor, eu trabalho muito com público, às vezes D Uhum. e C e D, né? E assim, é um desafio sempre muito grande você
convencer. Então, pô, estamos testando lá, fazer voucher de produto para ele usar num aplicativo Dentro do aplicativo. dentro do aplicativo, pô, você vê que começa a dar desconto, a pessoa acha interessante, tá toda hora olhando. As questões de cashback, né? Sempre, pô, você vê que vira febre, né? A pessoa. Porque ela vê que, paralelamente, ela tá tendo um benefício muito grande ali, De então, de utilizar. utilizar. Então, tem vários. A gente fala, né, no Growth, né, que é vários hacks, né? Então, vários hacks que você pode testar, que às vezes vai funcionar lá para o público que é dentista, mas não vai funcionar para o cara que é médico. Então, eu vou fazer um aplicativo para o psicólogo, mas funciona com ele, mas não funciona com o produtor. Então, são coisas totalmente diferentes. Mas o Legal. processo por trás de testar as aplicações, essas soluções, ela é o mesmo. Só que a gente pode ir testando e de um lado vai dar certo, do outro pode ser que dê totalmente errado. Nossa, é muito interessante essa perspectiva, porque a gente que trabalha hoje diretamente com o poder público, né, a gente ouve muito. Mas o poder público é diferente. Isso foi uma coisa que a gente até conversou antes da gente vir Uhum. gravar o podcast. Eu falei, você acha que essas metodologias, essas ferramentas, elas se aplicariam? A gente conseguiria, na nossa conversa, traçar um paralelo, né, fazer uma correlação entre Uhum. isso com as cidades inteligentes? E a sua resposta foi essa, dá para aplicar em qualquer área, né? Isso. Mas você estava comentando sobre o processo que seria mais ou menos um upselling, né, Gui? Você já tem ali um produto que você já vendeu e você quer cada vez ampliar mais o escopo, por exemplo, seja de um aplicativo, você quer cada vez mais ampliar o escopo e trazendo essa pessoa para perto através do uso da tecnologia. Quando a gente pensa em processos licitatórios, né, com as Uhum. cidades, muitas vezes a cidade já licitou, já pagou por aquela solução, já está no escopo do contrato dela, né? A gente hoje tem um conjunto de softwares que estão ali disponíveis, que estão dentro do edital, e ainda assim a gente enfrenta, às vezes, dificuldade em implementar alguns produtos que estão dentro do portfólio que já estão licitados e pagos. Para você ver, às vezes, assim, a mudança Uhum. cultural que a gente enfrenta hoje junto ao poder público. É, a gente comentou, antes de entrar aqui na sala, da dificuldade de implementação, que muitas vezes não é só você enxergar o problema, Uhum. mapear as etapas do fluxo, né? Você precisa também ter uma implementação bem sucedida. Sim. A gente enfrenta muita dificuldade hoje na etapa final do processo, mesmo que a gente faça um diagnóstico daquele problema ou faça um mapeamento daquele fluxo, na hora que a gente chega na fase de implementação, a gente acaba tendo aí um processo mais burocrático por ser o poder público, alguma lentidão nesse sentido. Você vê uma forma dessas soluções, dessas ferramentas poderem também auxiliar pessoas, né, como no meu caso, que estou ali atuando nesses projetos de inovação, que possam nos auxiliar a ter resultados melhores com os gestores públicos? É igual a gente conversou, né? Eu acho que a questão da mentalidade, né, das pessoas, elas, a psicologia humana é muito complexa, né? Então, Sim. assim, é, não é fácil, às vezes, você trabalhar em processos que já estão muito enraizados no local e tentar fazer aquela mudança, por mais que você, igual eu falei, o cara achava que, que a rota que eu dei para ele lá nunca ia dar certo, porque ele conhecia mais. Então, tem diversos fatores que influenciam nisso. Eu acho que, pela breve experiência que eu tenho, assim, eu acho que ainda a gente tem muita experiência aí pela frente, mas pelo que eu já vejo, assim, eu acho que o trabalho educacional com de educação de mercado, Uhum. educação de ela é muito importante. Então isso que você está fazendo aqui, é criação de conteúdos ricos, relevantes, porque hoje, igual, acho que você está muito antenado aí sobre a questão das inteligências artificiais, o chat GPT e tal. Isso, ele traz uma visão muito fria do processo em si. Uhum. Só que a educação rica, educação de mercado, ela vai muito além de criar só um texto numa máquina virtual. Ela vai diversos fatores, é o dia a dia, é Sim. mostrar a Trazer outra qualidade. Exato. perspectiva. Isso a máquina ainda não faz. Eu acho que ainda vai demorar. Essa empatia que a gente tanto fala, a máquina ainda não tem. Então, Legal. pô, num futuro, o que você acha? Eu acho que cada vez mais a gente tem que educar, mostrar as qualidades, trazer processos bem claros, transparentes, bem definidos, para chegar lá na ponta, igual você falou, a burocracia, ela perder essa guerra. A gente vai vencer essa guerra, mas essa guerra não se vence em 2, 3, 4, 6 meses. Às vezes são gerações. É igual um exemplo no agro. Você vê que a partir do momento que algumas fazendas, alguns produtores
estão assumindo são os filhos daqueles produtores. E você vê que a mentalidade já está mudando, porque esse pessoal tem mais um contato com o digital, ele quer evoluir. A gente sabe que dentro do escopo do agro, hoje é mais interessante você rentabilizar por hectare do que aumentar o hectare da sua fazenda. Então, Entendi. de que forma você vai fazer isso? Já tem mais conhecimento também, né, É, para as pessoas tomarem Então, essas decisões. se você me perguntar a fórmula do sucesso para mudar a mentalidade eu também não vou saber, porque eu acho que o caminho é realmente fazer uma educação de mercado, trocar ideias, levar evento, tentar entender a dificuldade do outro. Muitas das vezes a gente está fechada numa bolha de falar, esse povo é chato e pronto, acabou, não vai resolver, mas a gente não entende o lado também O que por que eles quê. passam, né? Exato. Então, assim, é um processo de muita humildade, eu acho que tem que ter, processo de muita empatia com os problemas de todos. A gente tem que entender que do outro lado também estão pessoas, né? Com Tem seus certeza. desejos, tem suas vontades, tem seus medos. Eu tenho certeza que quando eu chegava lá na empresa de laticínio, e o diretor de logística via falando que eu estou reduzindo 60% do custo, eu vou perder meu emprego, porque Sim, a tem esse máquina lado aí, também. né? Então entender de que forma você pode trabalhar cooperativamente ali com a pessoa, né? Sem trazer o medo, né, Exato. também. Porque a gente tem certeza que quando a gente traz tecnologia nova, o principal medo das pessoas vou perder meu emprego. Uhum. Quantas matérias eu vi nos últimos anos? Profissões que vão acabar pelo chat GPT. Tá? Sim, Aí falar, um pouco de pânico, né, que se espalha ali, que não é então, saudável. não é, porque se fosse for pensar e ver ao longo da história, quantas tecnologias vieram, surgiram e nem por isso deixamos de produzir, de ter empregos, né? Eu acho que as pessoas passam a se especializar mais. Então, é muito isso. A tecnologia ela vem para ajudar. Os trabalhos estão mudando também, Exato. né? E a nossa contribuição, ela vai mudar cada vez para um outro sentido de empatia, de relacionamento com as pessoas. As pessoas acabam fazendo tudo se Sim, mover, né? E a gente vai continuar tendo que ter esse feeling de empatia, de entendimento, de escuta ativa pelo outro, de exato. trazer essas pessoas para perto, né? Eu acho que talvez esse seja realmente a grande chave para um projeto ser bem sucedido, além de você trazer autoridade, fazer os Sim, testes, trazer um processo que traga confiança para a pessoa, né? exato. Mas quando essas pessoas entendem que você está ali do lado delas para apoiá-las no alcance desses objetivos, para trazer mais eficiência, para deixar o trabalho dela mais rápido, Exato. né? Mostrar o resultado. Muitas vezes nos projetos que a gente tem de digitalização, a pessoa no início ela é super resistente com a assinatura eletrônica Uhum. digital, né, dentro do poder público. E a gente chega nas mesas dos gestores públicos, tem pilhas de papéis que Exato. eles às vezes ficam 2 dias ali assinando. E a pessoa que trabalha com esse secretário, né, o que ela tem que fazer muitas vezes? Ela tem que preparar essa documentação, esperar esse secretário voltar da viagem onde ele está, Uhum. para ele poder assinar esse documento. No Sendo que... início do processo, a pessoa fica assim, né, o usuário, ela tá resistente às vezes ali em querer implementar aquilo. Quando ela percebe que, porque ela agora vai fazer no sistema, antes ela fazia no Word e tal, agora ela tem que fazer no sistema, então ela tem que clicar, ela tem que abrir o sistema, ela tem que logar, ela tem que, né? Então assim, 30 segundos que seja a mais ali do trabalho dela que ela vai ter que fazer. Mas no processo como um todo, ela teve uma redução de tempo muito significativa, porque antes ela tinha que esperar esse secretário chegar para ele poder assinar aquele processo e agora ele pode assinar de onde ele estiver. Aí quando a pessoa percebe que não é só aquele pedaço do trabalho dela, que é o processo todo que vai ser beneficiado, Sim. ela fala: nossa, agora eu não preciso mais esperar ele chegar. Porque às vezes tinha até que antecipar a viagem do secretário para ele poder voltar mais rápido, porque tinha que assinar um documento. Nossa, não, ele assinou ontem para mim. Aí ela vira uma parte, Exato. ela vira um replicador desse projeto e passa a replicar para as outras pessoas os benefícios que ela está tendo com esse projeto. E assim a gente vai construindo Sim. em cada pedacinho de uma prefeitura ou enfim, de qualquer órgão que seja. Eu acho que assim, lá no livro do Growth Hack, ele fala, né? Tem um momento wow, né? Que seu produto tem que ter. E aí você fala assim, eu acho que quando a pessoa dá esse estalo e fala, wow, né? Caramba, é agora, né? O produto, ele atingiu um potencial que vai me ajudar. E a pessoa, você gosta, falou de assinatura digital. Eu lembro quando que começou a assinatura digital, todo mundo olhava assim e falava, não, tá doido, isso aqui não serve, isso aqui vai ser falsificado fácil demais. Você tá doido, não pode. Hoje, o quanto que a gente já vê de
Quantos documentos eu recebi no último ano para ser assinados digitalmente? A maioria, né? A maioria. E antigamente era assim, quando começou... Por isso que eu falo, a gente às vezes quer mudar, às vezes, um mercado de 6 meses para outro, mas às vezes vai levar 4 anos, 5 anos A para pandemia acelerou amadurecer. muito. A Exato. pandemia acelerou aí uns 10 anos em dois. Ah, sim. Então, existe processo que a gente, infelizmente, tem que levar tempo, tem que construir, tem que amadurecer, tem que ruminar, tem que sentir o problema, depois voltar. Então, tem muitas características assim que a gente faz e fala e tenta entender, mas no final das contas a gente precisa ter paciência um pouco também, né? Então, eu acho muito... Você tá na minha cabeça, né? Você perguntou como melhorar essa burocracia Certo. do setor público, né? É muito difícil, né? Você não tem a fórmula certa, a solução, infelizmente. É O tempo. o tempo e... Assim, não adianta também ficar lá, vou sentar aqui e Vou esperar. esperar. Não, acho que parte de um processo de longo prazo que você vai construindo essa educação, vai construindo essas coisas para quando tiver esse estalo, nesse momento ou que todo mundo perceber que o produto ali digital, o produto mais acabado vai mudar, fazer uma mudança muito grande na rotina de trabalho dela, ou até mesmo a população perceber que utilizando aquele tipo de aplicação vai fazer essa mudança, já está muito bem preparado, já aprendeu com os erros, já testou, já fez várias coisas. Eu gosto muito do exemplo do Airbnb, né? Quando saiu, eu falei, quem vai deixar entrar na minha casa? Tá doido? Era um conceito até bem diferente do que é hoje já, né? Assim, Né? quando ele foi lançado. Falava, e hoje você vê gente alugando quartos da casa da pessoa e entrando e saindo, né, normal. Então, vem de um processo, né, de mudança até cultural, né, de você... E você vê que essas tecnologias, ela muda a sociedade, né? Ela muda a forma Os como que a hábitos. gente começa a fazer as coisas. Então, até a gente falou muito esses dias sobre o que é inovação mesmo, né? Disrupção. Eu falei, né? Sim. Eu falei, eu acho que é quando muda da pessoa que ganha lá um salário mínimo, que ela tem acesso, até a pessoa milionária. Aí até deu exemplo, falei assim, para mim uma das maiores revoluções, assim, de tecnologia, pelo menos no Brasil, foi o Pix, né? Sim. Que não é algo sobre... extraordinariamente mágico, tecnológico, né? Não tem nada de... Mas impactou todo mundo. Mas ele foi de forma inovadora que a pessoa que... Você vai no comércio local, ele consegue fazer um pagamento, você faz uma transferência muito alta com os bancos. Então, assim, você pegou uma gama da sociedade totalmente grande e você fez uma disrupção, fez uma mudança nos hábitos de vida das pessoas, né? Isso, para mim, é uma inovação muito grande. Muito grande. Então, não adianta nada você vir para mim e trazer um óculos de realidade virtual e falar em metaverso, que para mim eu acho que é uma coisa só de apaixonado e os caras que têm medo de não sair da vanguarda. Para mim, isso não é inovação disruptiva. Entendi. Você acredita É um que uma conceito. pessoa, assim, hoje, né, lógico que isso pode evoluir, eu não consigo ver todo mundo usando um óculos de realidade virtual, aquele trambolhão lá na cara da pessoa. E ficando lá dentro. E ficando lá dentro durante 10, 12 horas, assim, várias. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra ali que gosta, tem aquele hábito, mas você pensar que toda a sociedade, de qualquer um, vai usar aquilo como hábito de vida e vai mudar a vida dela, eu não vejo isso ainda como uma disrupção. Agora, quando você traz um modelo de aplicativo de transporte igual o Uber, você traz essas mudanças que antes ninguém pegava táxi, e a partir do momento que ela se tornou tão natural, você está fazendo uma disrupção do mercado. Com certeza. Né? E igual a gente estava comentando, para mim, a maior disrupção que seria se esses carros autônomos eles fossem realmente implementados, escalados, né? Que a gente pararia de Poderia ter... dirigir para você, Exato. poderia... Talvez ele iria acabar com o Uber, acho que a gente já estava até eu falei até de... que você até levou um susto quando eu falei, porque eu falei que era assim, se todo mundo tiver um carro autônomo que ele pode te levar para o trabalho e te deixar em casa, você aumenta o espaço imobiliário da cidade. Que você não precisa mais daquele estacionamento que tem ali nas ruas. O carro vai te buscar. O carro vai para sua volta. Mas com um carro elétrico, você né? diminui quase 80% em relação do espaço urbano. Então, você ganha espaço urbano. Não precisa mais estacionamento. Exato. Então,
você vê como mudaria o cenário, o planejamento das cidades. Dos empreendimentos. Exato. Então, é o que eu acho que eu quero ver ainda isso acontecer, né? Ah, que legal. Então, assim, se você me perguntasse, nossa, uma coisa que mudaria... E essa tecnologia, ela tá amadurecendo muito. Então, tem Tesla, tem a própria Uber, já tem seus projetos. As grandes montadoras, assim, tem esses projetos. Então, são coisas que eu acho que quando virar a chave vai ser tipo um ano pro outro que a gente vai ver. Não vão mais precisar dirigir. Exato. Então, Nem tirar a carteira de motorista. é uma coisa que eu quero ver ainda. Tomara que seja... E a gente está Exatamente, novo né? ainda, mas eu acho que ainda nos próximos 10 anos, assim, isso vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, acho que vai mudar muito como a gente vê os espaços urbanos, né? Então, talvez a gente vai poder ter áreas verdes maiores, a gente vai conseguir... Uma otimização melhor do espaço, Exato. né? Eu acho que vai ter uma disruptura muito grande até no setor imobiliário, né? Porque é O oferta próprio de... home office também Já já fez provocou isso, isso, né? Os espaços das empresas. Hoje as empresas não precisam mais de um Exato. espaço tão grande. Não sei como que tá lá nas empresas que você atua, mas na Soner mesmo, assim, toda a nossa equipe de desenvolvedores está em home office desde a pandemia e fluiu bem, assim. Acho que é uma equipe que se dá bem trabalhando nesse formato de home office, porque entra ali, é computador, é código. Então, assim, deu muito certo pra gente. Cada empresa tem a Se sua adapta, né? cultura, né? E vai se transformando, mas isso, do ponto de vista de planejamento do espaço da própria empresa que a gente ocuparia com todos os nossos Exato. desenvolvedores lá fixos, isso já mudou. Nossos planos hoje em dia, né, de construção de uma sede já foram revistos, imagino que de muitas empresas também. E nesse caso que você falou, né? Eu acho que o problema, a solução já existia, mas o problema reforçou que a solução tivesse dado sucesso. É Então, verdade, porque você tinha já Zoom, Teams, Meet, toda à disposição, usava-se, mas quando veio a pandemia e precisou que essas tecnologias fossem amplamente utilizadas, elas cresceram elas muito. cresceram muito, mas E elas já estavam ali. culturalmente também, porque Exato. já tinha empresas que faziam home office, né? Uhum. Com alguns cargos específicos, algumas empresas específicas, ainda existia muita barreira em relação ao home office. Não, a pessoa que vai ficar em casa, ela não vai trabalhar, ela vai ficar só enrolando, né? Uhum. Tinha muito essa cultura, eu preciso ver que aquele funcionário está ali trabalhando, sendo que foi de uma forma forçada, a gente Sim. teve que aprender a mudar nossos hábitos de Eu trabalho. acho que, voltando àquilo que a gente estava falando, né, de burocracia, uma hora vai ter que, ou o fator externo vai forçar a aceleração da digitalização mais fácil, mais acessível, mais rápido, ou as pessoas vão se dar conta de que ou eu faço dessa forma, implemento esse programa de forma mais fácil, ou eu vou ficar muito para trás. É o que já Então, tá, é o que a gente já está vivenciando. Inclusive, no caso das cidades inteligentes, né? Você falou muito de inovação. Eu considero que um projeto de digitalização, a gente estava até discutindo os conceitos de inovação, mas eu considero que um projeto de digitalização dentro de uma prefeitura, ele é uma inovação, porque você parar para pensar, o cidadão que tinha que ficar na fila para gerar um boleto de IPTU, às vezes filas que se estendiam aí por horas, ou várias idas e vindas que esse cidadão, quem aqui já não passou por isso, tem que ir lá no balcão da prefeitura, volta, não é aqui, vai em outro lugar, e hoje ele poder fazer isso digitalmente, isso muda realmente um hábito, fora a inclusão digital que você está trazendo para toda a parcela da população. né, você está Isso dando foi- tempo para as pessoas, Você está dando tempo, você está trazendo economia, e aí se organização. você entrega isso na mão das pessoas, você automaticamente já está trazendo impacto. Então, é impossível você voltar atrás. Né? Exato. Os servidores já estão vendo o impacto que isso traz na vida das pessoas. Então, eles incorporam isso com mais facilidade, vendo os benefícios que está trazendo para toda a comunidade, né? Isso Para a sociedade em geral. é lindo, né, de ouvir, né? Quando a gente fala... Acho que quando a gente está nesse trabalho, né, de mudança de tecnologia, de inovação, não é... Eu sou muito cético e muito crítico a algumas certas tecnologias que aparecem assim, e você fala, ué, isso é só fetiche, né? Fetiche da Tegas, só por ser tecnológico. Eu vou dar um exemplo, às vezes alguém vai me crucificar aí, né? Mas quando Eu ia falar, dá um exemplo, depois eu fiquei com medo do exemplo que você... NFT, por exemplo. Você Certo. olhava aquilo e falava, "Não, cara, isso aqui tá parecendo o cara que não quer perder o hype igual foi o Bitcoin lá atrás, né? Aham. Então o cara fica maluco. Então, assim, você começa a perceber que aquilo não é algo que traz, assim, essencialmente uma mudança para toda a sociedade. Então, a gente que está no meio digital, na tecnologia, de inovação,
A gente quer criar soluções que realmente ajudem as pessoas, Que traga um impacto, que né? tragam impacto, que, por exemplo, Mude a vida das exato, pessoas. que vou trabalhar um B2B, né, para alguma empresa, que aquela empresa possa economizar tempo, que ela possa lucrar mais, que ela pode oferecer um produto melhor para o seu cliente. Então, toda vez que eu não vou entrar dentro de vou dar uma consultoria para uma empresa e vou propor soluções para eles. E quantas vezes a gente vê consultorias que entram, dão soluções caríssimas e só para botar um nome ali Uhum. que e não serve para nada, né? Então, Não trouxe a mudança, o mudança, impacto realmente exato. real, Então, percebido. exato. E eu Não é falo nem muito, percebido, é palpável mesmo, né? palpável. Tipo, números, né? No Tá, final a não gente só quer. percebido em termos de sensação, né? Exato, era. A gente sempre fala muito isso, né, Gui? É. Que você fala assim, tá, você tá me falando isso, mas como que você vai comprovar? Porque uma coisa que eu falo nos projetos de digitalização que a gente faz também é que não adianta o prefeito falar, eu sou prefeito tecnológico, eu tô aqui colocando serviços à disposição da população. Aí tá lá, um monte de serviço, você vai ver, ninguém sabe que está disponível, ninguém tá usando o serviço que está lá É. digital. O cidadão não tá sentindo que o serviço dele é mais ágil, porque tá lá online, teoricamente deveria ser muito mais ágil, porque ele está sendo tramitado digitalmente. O tempo é o mesmo, então durava 30 dias, continua durando 30 dias, eu não sei que está online, então que impacto de fato você está Sim. trazendo? É só para você fazer uma manchete, falar ali que você fez o governo digital? Mas eu volto a falar do fetiche da inovação, é muito bom, né? Quantas vezes eu já, se não vou citar nome de empresa, assim, vai ser empresas grandes, assim, você chega lá, consultoria de inovação, quero que minha empresa seja inovadora. Aí você vira e fala para ele assim, então vamos fazer o seguinte, vamos horizontalizar todos os processos aqui dentro, né? Vamos deixar esses processos com equipes podendo decidir, Autonomia. autonomia, deixar mais horizontal. Aí o cara, não, você tá doido? Eu quero é botar puff e máquina de chopp aqui, todo mundo vem de bermuda na cesta. Aí, então, botou na cabeça, eu acho que muito essa questão do Vale do Silício, né? Que o pessoal vê lá as empresas, O cool, né? O o que que é o cu, e cool, ele o acha que, hype. pô, vou botar um puff aqui, fazer um hackathon, pô, minha empresa tá legal. Pô, mas e aí? Esse processo, inovação não é isso. Inovação é processos diferentes, Repensar, né? repensar. Sair da caixa. E, tipo, e, por exemplo, você, igual, voltando ao design thinking, às vezes era um processo de produção, de solução de problema dentro de uma empresa que levava 2, 3 meses para entrar em produção, né? Passar lá de teste, que virou uma semana. E uma Uhum. coisa que você poderia. Você ganhou 2 meses de trabalho, de faturamento daquele produto que você criou. Então, assim, isso é disrupção É, dentro, né, do processo. com Não é botar só um certeza. puff, fazer um happy hour na sexta, não é isso. Beleza, pode ser que essas coisas às vezes ajudem no dia a A dia, cultura, a né? cultura e tal. Mas realmente, ela é só um apêndice em relação ao processo mesmo que você precisa colocar dentro da empresa e para inovação ela fazer sentido. Então, agora você falou, beleza, criamos um aplicativo aqui, aí tem 2 pessoas usando, porque não serviu para nada, não inovou em nada, é só mais um elefante branco É. que está ali Você parado. está utilizando aquilo só para falar que você tem, mas na verdade não está trazendo aquilo como um benefício para Exato. o cidadão, né? E agora quando você trabalha eu acho que constância, né? Não adianta você fazer as coisas ali uma vez, 2 vezes. A constância, ela é a chave do sucesso. Então, se você lança um aplicativo ali para a população, testa, entende os problemas. E a sociedade hoje ela é muito dinâmica. Então, da mesma forma que hoje, você falou para mim do home office, a gente estava conversando, tá surtindo efeito, pode ser que daqui 2, 3 anos não seja dessa. Mude. Então, pode ser que a partir daqui um tempo todo mundo é nômade digital, todo mundo vai viajar Sim. trabalhando. Ou então daqui um tempo as pessoas realmente precisam de um espaço cada vez mais eh, divertido, mais especializado para ela ir trabalhar. Então, assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essas coisas têm que ser procedurais e com constância, porque isso nunca vai acabar, isso nunca vai ser parado. Então, muitas das coisas que a gente pensava 10, 20 anos atrás mudaram totalmente. E a gente não sabe o que um evento macro, igual foi a pandemia, pode acontecer daqui a um tempo. E não existe algoritmo, estatística que faz essa previsão. Essa previsão, ela não tem na mesa. Ninguém falou para mim que em 2018, 2 anos depois,
o mundo ia parar. Alguma coisa desse E a tipo. gente não sabe o que pode acontecer daqui 2 anos, 3, 4. Então, assim, se você tem um processo e é constante naquilo que faz, é o sucesso que você tem para trazer as soluções que você necessita e perpetuar. Então, por que a gente vem hoje? Por que a gente está aqui? Para que a gente está desenvolvendo isso aqui? É para perpetuar alguma coisa de bom. Algo que as próximas gerações possam colher e saborear isso que a gente está plantando. Que um dia a pessoa possa virar, pô, lá no comecinho, aquela sementinha que a Larissa plantou, né, naquele podcast, pô, hoje ajudou alguém ou ajudou uma geração. Então, são tentativas e erros. Lógico que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente está aqui tentando. Isso é importante para a gente trabalhar com inovação, porque a gente esquece essa questão de postar só no Instagram ou fazer um post bonito no LinkedIn e tenta trazer realmente, perpetuar ideias e coisas boas para a sociedade, né? Então, eu acho que quando você fala de cidades inteligentes, é muito bonito, né? Cidades, smart cities, né? Holy shit, nossa, que bonito. Mas de que forma aquela solução está chegando ali na pessoa que pega o seu transporte público, acorda 4 horas da manhã e, pô, trabalha pra caramba? De que forma eu ajudei a melhorar a vida dela, né? Como pessoa que faz parte de um contexto social. Então, isso é Nossa, muito perfeito importante, isso que assim, você né? falou. Eu acho que, assim, foi para fechar nosso podcast com chave de ouro, porque a gente às vezes está aqui gravando um conteúdo, trazendo as pessoas e pensando, né, tentando evoluir, tentando trazer pessoas para, né, influenciarem positivamente o ambiente da gestão pública, ou seja, quem for, né, um jovem, um empreendedor, alguém que queira aprender mais sobre processos, metodologias, inovação. E muitas vezes a gente não sabe o impacto que vai ter. Mas a Aí a gente está gente aqui gasta, disposto. né? Faz investimento e não vê o retorno ali na ponta ali. Mas não sabe que às vezes pode ter uma coisa informal, a gente tá construindo uma trajetória, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas, pô, investi tanto lá e não deu. Deu. Sempre vai Sempre ter, vai né? ter uma experiência, algum retorno, assim, então. Tudo é válido, Tudo é né? válido. O que não pode é a gente continuar cometendo erros sucessíveis sem Sabendo o sabendo resultado o daquela resultado, né? atitude e fazendo da mesma Perfeito. forma, né? Querer um resultado diferente, agindo da mesma forma. É só Exato. isso que não dá pra gente fazer. Então, Mas bom. foi muito bacana isso que você falou. Eu te agradeço muito pela sua contribuição de estar aqui comigo hoje. Nosso papo foi bem legal. Gostei bastante, espero que você tenha gostado também. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes e Legal. falar mais. Acho que é a primeira vez, né? A gente tá sentindo a dinâmica, assim, mas me deixa à disposição aí pra gente conversar mais vezes, mais horas. Se deixar, eu falo mesmo o dia inteiro aqui, Bora. pelos cotovelos, gosto demais. E deixa à disposição também para quem quiser conversar. Depois, não sei como a gente pode deixar o contato aí. Tá Sou bom, vou deixar super seu aberto contato aí. aí. Eu acho que conexão é tudo, né? Eu agradeço muito as pessoas que passaram aí na minha vida, igual eu falei. Citei algumas aí, mas tem diversas outras pessoas que fizeram diferença na minha vida, de forma profissional, pessoal, mas que eu quero também, às vezes, ajudar as pessoas dessa forma, né? De trazer conhecimento, de trazer soluções, ajudar a empresa. É isso que move a gente no dia a dia, né? Isso aqui é a pontinha do iceberg, que eu tenho certeza que tem muita coisa por trás que pode ser construída e isso aqui só está sendo o começo, né? Pode saber que você é uma dessas pessoas na minha vida, sim. Toda vez que a Aham. gente conversa, eu falei no início do podcast, mas toda vez eu aprendo, toda vez eu volto e falo, nossa, aquilo que o Gui falou, Google, tal, vou pesquisar aquilo. Um Então cara já que valeu a conhece pena, né? muito, então, Então, assim, já valeu a pena e é muito bom poder compartilhar com as pessoas e ter você aqui com a gente hoje. perfeito. Obrigado e Obrigada. tamo junto. Tamo junto.